Olá, eu sou Delange Ribeiro, eu sou apresentadora do Delange Cast. Estamos iniciando a nossa série de podcast do ano de 2025. Teremos muitas novidades, muitos convidados especiais aqui no ano de 2025. Se inscreva no nosso canal, compartilhe e aperte o sininho para você receber em tempo real os nossos podcasts. E hoje nós temos um convidado muito mais que especial. Ele já teve várias vezes no nosso podcast aqui com temas muito interessantes. E ele voltou para iniciar o ano com a gente, que é o Marcelo Boé. Bem-vindo, Marcelo. Obrigado, Delange, novamente, hein? O Marcelo, para quem não sabe, ele é especialista em segurança pública e privada. Ele vai contar um pouco para a gente da experiência que ele teve com os israelenses e o Serviço de Inteligência e Operações Especiais, né, de Israel, que é o Mossad, toda essa experiência que ele teve com esses integrantes. Bem-vindo de novo. Obrigado, Delange. Obrigado. Não sei se eu falei alguma coisa errada, Marcelo. Não, se eu falou falei, certinho. E você falou uma coisa bacana que é o Mossad, que é o Serviço de Inteligência e Operações Especiais de Israel. É bacana a gente trazer esse tema porque existe aqueles que não têm ideia, tá ouvindo isso pela primeira vez, saindo da sua boca, e aqueles que já têm uma certa noção, um certo conhecimento. Eu entendo ser muito interessante a gente levar isso para o pessoal, até para tirar mitos, né? Alguns mitos em torno dessa questão também. Alguns mitos em torno do povo israelense, do povo judeu. E foi um período muito interessante de 1999 a 2004, quando eu trabalhava num determinado local, como agente de segurança pessoal, pertencia a uma equipe de proteção pessoal, e eles resolveram trazer israelenses, pessoal de fora, para poder nos comandar e nos treinar. E o interessante é que assim, né? Tem coisas na vida que só depois que passa, depois que você vive aquilo, que você consegue entender o que você viveu e dar o devido valor. E foi o que aconteceu. Na época eu não compreendia muito bem a doutrina israelense, a forma que eles conduziam as coisas, até o jeito que a gente era treinado e capacitado. Eu até me rebelava às vezes, né? Hoje eu só tenho a agradecer. Eu sou muito amigo, inclusive, desse grande homem aí que era meu chefe, que atua aqui no Brasil ainda hoje, por uma questão até de preservar a identidade dele. Não vou citar o nome dele, mas uma pessoa, ele sabe quem é, sabe que eu estou me referindo a ele, devo muito a ele. E algo muito interessante no que tange a questão de tudo que vem de Israel, sabe? Quando você estuda a história de Israel, mesmo para os céticos que não creem na Bíblia, vamos falar aí de Flávio Josefo, que é um historiador aí da época logo depois de Cristo, tudo mais, mas quem tem um pouco da disposição de estudar a Bíblia, entender como que é a história do povo israelense, do povo judeu, Jerusalém, vamos falar de Israel no modo geral, foi atacada dezenas de vezes. Jerusalém foi reconstruída inúmeras vezes. E o interessante é que eles caem e sempre se levantam prósperos. Continuam prósperos o povo judeu. E por um simples detalhe, eles não se vitimizam. É interessante. Eles ficam na condição de vítima enquanto estão como vítima. Por exemplo, você está sendo assaltada, mandou você ajoelhar, pôr a mão na cabeça durante o assalto, você está em condição de vítima. O ladrão foi embora, você vai ter que fazer uma escolha na tua vida. Se vitimizar a vida inteira por aquele fato, ou você levantar, tocar a tua vida e fazer daquele limão uma bela limonada. É o que o israelense faz. É interessante, por isso que eles são prósperos, eles estão sempre se superando. Quando o Estado de Israel foi criado em 1947, após a Segunda Guerra Mundial, eles tiveram uma sacada, uma inteligência muito grande a respeito, que aprenderam até com as dores. Afinal de contas, 6 milhões de judeus exterminados no Holocausto, Segunda Guerra Mundial. Eles criaram escolas, hospitais e um belo exército. É o alicerce de um país. Você precisa de escola para ter pessoas cultas, hospitais para poder curar e fazer a prevenção de doenças. E é necessário mostrar para os vizinhos que você tem força. Porque existe 3 tipos de comportamento humano. Aqueles que respeitam as leis e cumprem com o que é certo porque é o certo a fazer.
Tem aquele grupo de pessoas que cumpre porque sabe que está sendo supervisionado e sabe das punições. E tem aquele terceiro grupo que só vai cumprir com as leis quando sentir o fio da espada. Esse motivo, né, do símbolo da justiça ser uma mulher vendada, uma balança e a espada na mão. A espada é o poder de coerção. Se não respeitar a balança, que é o equilíbrio, a venda, que é a imparcialidade, tá ali o fio da espada. Então, não tem como a gente fugir disso. Desde que o mundo é mundo, é assim. E algo interessante na forma que o israelense lida com as situações, nessa questão de superação, de superar, de improvisar, eles são muito parecidos com a gente no humor, naquela boa malandragem, saber entrar e sair de situações. É um povo bem humorado. Inclusive tem até um ditado judaico que diz que cuidado, como é que é? Desconfie daquele que não tem bom humor. É interessante. É um povo bem humorado, apesar de tudo, né? E na questão eles aprenderam muito com o que eles passaram ao longo de séculos. Após a Segunda Guerra Mundial, eles foram atrás daqueles que causaram aquele inferno na vida deles, o massacre que fizeram. E o Mossad, que é o pessoal do serviço secreto, é interessante. Eles praticamente não utilizam arma nas ações deles. Eles têm aquela boa malandragem de saber entrar e sair, cumprir a missão, sabe? E sem a força física. É muito interessante a forma que eles fazem as coisas, sabe? É uma característica muito parecida com a nossa, essa de ter aquele jeitinho, sabe? De entrar e sair. Existem algumas coisas que diferem, né? Que a grande comparação nessa questão da segurança, vamos falar de segurança nacional, tá? Que envolve Forças Armadas, serviço de inteligência no país, faz-se muito a comparação entre Estados Unidos e Israel. Qual a diferença entre Estados Unidos e Israel nesse segmento? O israelense, ele aprende com os erros e tem a humildade de falar que errou e mostrar onde errou. Nesse ataque do Hamas, que tomou Israel aí recentemente, tomou por algumas horas, depois começaram a ser repelidos. Houve falha, sim, do serviço secreto, houve falha operacional também. Eles não ficaram procurando culpado no momento e discutindo. Não, vamos nos unir, vamos combater o inimigo, depois vamos lavar a roupa suja, vamos admitir os erros e vamos consertar para não acontecer de novo. E eles são assim. O Yitzhak Rabin, que foi ministro de Israel, ele foi assassinado por um judeu ali, subversivo. Nem islâmico ele era, nada, era um judeu. O cara conseguiu quebrar todos os anéis de segurança. Ele atirou no Yitzhak Rabin a queima-roupa. E segurança de autoridades, a exemplo de autoridades como o de Israel, são vários anéis. Chega a 5, 6 anéis. Tem anéis aí que estão a quilômetros de distância. E o primeiro anel é aquele que está em cima do protegido, da autoridade. O segundo anel está um pouco mais afastado. O terceiro anel, mais afastado ainda. E ele foi, ao longo de um ano, cada vez com história, cobertura, né? Contando uma historinha dele e tudo mais. No dia ele só sacou a arma e efetuou disparos de calibre 45 no Yitzhak Rabin. E você vê, eu sei disso porque eles contaram isso, explicaram onde foi as falhas, para não acontecer de novo. O americano, ele sempre vai contar uma historinha, né? Colocando culpa em fatores ali à vontade deles, algo que não saiu como deveria, mas que fugiu do controle deles. O americano é muito bom de catar uma história negativa e transformar em positiva e fazer filme. É interessante isso daí. Outro diferencial, o americano adora equipamento, é uma pistola, é uma faca, o israelense. Ele é o arroz feijão bem feito. Bem temperadinho. Todo mundo gosta, nutre, alimenta, sabe? Eles são muito práticos e objetivos nesse sentido. Vou falar no que eu sou especialista, que é o combate de arma curta, o combate com pistola em campo aberto. Qual é a diferença? Quando você está em campo aberto, e tudo isso que eu vou falar agora é o oriundo da metodologia israelense, de combate com pistola, arma curta. Arma curta, para quem não sabe, é a arma de porte, que é aquela que você coloca num coldre. Arma longa são fuzis, espingardas, que tem um cano longo, né? Revólver e pistola são armas curtas.
E a técnica de combate israelense com arma curta é como se fosse uma luta, um combate mano a mano, só que com arma na mão. Os movimentos é um movimento de luta. Porque quando você está em campo aberto, você só tem uma opção: partir para o combate. O sujeito puxou a arma para você, você com a técnica correta, com a velocidade boa que você tem, que a técnica israelense consegue te gerar, você consegue fazer um saque tão rápido, mais rápido até do que aquele que já está sacando a arma para você. Você consegue efetuar disparo rápido. Se vier disparos de outra direção, você muda a posição com muita velocidade, com muita efetividade, e até uma técnica feia de olhar. Tanto que quando eu vou atirar no método israelense, o pessoal olha, quem não conhece, acha estranho e fala: nossa, que posição feia das pernas. Porque a técnica americana, aquela técnica Weavers, de lado, é bonito, sai com o bracinho grosso na foto, né? Segura a arma aqui, o braço grosso. É muita imagem, muita firula. Para local confinado, a técnica americana ela é excelente. Ela é muito boa. Para local confinado. O que é o local confinado? É um local onde você tem anteparos, você tem onde se abrigar. Aí, inteligentemente, alguém puxa a arma para você, você se abriga e saca a tua arma. Agora, em campo aberto, você não tem outra opção. E a técnica para local confinado, eu sou adepto à técnica americana. Mas o combate em campo aberto, a técnica israelense, ela é melhor no meu conceito. E aí veio o Krav Maga. O que é o Krav Maga? Krav Maga é a defesa pessoal israelense. Na década de 70, eles falaram: poxa, a gente tem que criar uma defesa pessoal que em 6 meses nossos soldados possam estar aptos. Sabe? Aí depois, só fazendo manutenção de treinamento, a musculatura estando preparada, porque você precisa ter alguns preparos específicos na musculatura, força de tendão, a velocidade. E eu já tive treinamento com alguns israelenses que não eram ex-integrantes do Mossad, no início, né? Que eles se espelhavam muito no gato. O gato, ele é inteligente, ele evita confronto. O gato, se ele percebe que ele consegue evitar o confronto, ele evita. Mas se o confronto for inevitável, o gato, ele pula, dá salto mortal, ele dá coice, ele dá tapa, ele unha, ele morde, ele dá soco, ele dá cabeçada, ele cospe. Ele usa todos os recursos disponíveis para poder atacar. E o Krav Maga é isso. Você usa todos os recursos do seu corpo para você atingir o adversário, o inimigo. Por isso que não é recomendável ensinar defesa pessoal, Krav Maga, porque existe arte marcial que tem regras e a defesa pessoal que não tem regra. Krav Maga não tem regra. É para você tirar o sujeito de combate utilizando os métodos mais eficientes que tiver. Então é genitália, é olho, é glote. São pontos mesmo de pressão que pode causar até a morte. Ou causar graves sequelas, aí, sequelas permanentes. Esse é um diferencial que a gente enxerga, né, do americano e do israelense. Tem alguma pergunta? Não, eu tô aqui pensando, você falou do serviço do Mossad, né? Você falou do ataque do Hamas. Como é que um serviço, né, que é um dos mais inteligentes do mundo, não soube desse ataque? Ou soube, deixou que acontecesse para poder Israel ter os frutos que ele queria? Aí entra as teorias de conspiração, né? Eu não acredito. Marcelo Boero, eu não acredito nessa vertente aí. Foi legal você perguntar isso, porque é algo que se perguntam, né? Eu não consigo acreditar nisso, tá? Não consigo pelo fato do entendimento e o conhecimento que eu tenho de como funciona a cabeça de um israelense, do que gira em torno deles na questão do que é Israel para eles, do que representa o Estado de Israel para eles. Eu não consigo acreditar. Eu consigo acreditar que houve falha, subestimou o inimigo. Mesma coisa, ataque das Torres Gêmeas. Teve conspiração na época que o George Bush sabia, que ele era amigo dos Bin Laden e tudo mais. Por quê? Não queria admitir. Os órgãos de inteligência, no caso das Torres Gêmeas, não se conversavam, a vaidade. Sabe? A CIA não compartilhava com o FBI, que não compartilhava com a polícia local, tinham informações de que isso ia acontecer. Da mesma forma que eu acredito que no ataque do Hamas contra Israel, dentro de Israel, já tinha informações suficientes que isso poderia acontecer, mas como que eles vão entrar aqui? Imagina. Eles vão ser repelidos logo no começo. E não foi bem assim, né? Então nós temos que acreditar que todo inimigo ele é potencialmente letal.
Bom, eu acredito que Israel sabia sim. Eu acho que o primeiro-ministro deixou isso acontecer, na minha opinião, Delange, para que ele tivesse o intento dele, né? As questões políticas dele. Então, tudo ligado ao governo, a gente não pode confiar em nada. Então, Eu já procuro trabalhar numa outra linha nesse sentido, né? Tem um ditado interessante, bem refletir o fraco sobre sua defesa perante o forte. Está mais seguro do que o forte, que arrogante confia demais em sua força. Eu acredito que foi algo mais ou menos nessa linha aí, subestimou. bom, eu acredito nisso, porque eu não estou dentro do governo até então. Sim, sim. Essa é a minha teoria, né? De Entendi. governo, a gente não pode confiar nada. Sim. E você falou, né, do treinamento do israelense. No Brasil, né, a polícia brasileira, ela usa alguma coisa de treinamento dos israelenses? Como é que é isso? Ela está no mesmo patamar da polícia de Israel, tudo isso? Que pergunta bacana, sua, Delange. Que pergunta bacana. Infelizmente, não. Infelizmente, não. Vamos falar da polícia aqui em São Paulo, que é o meu estado. Primeiro que é o seguinte, até o tipo de coldre que é utilizado na nossa polícia, me desculpe, não é um coldre apropriado. Tá? O coldre que é onde é fixado a pistola, por exemplo, ele tem que estar acoplado ao corpo e não movimentar. Eu não consigo entender até hoje como que se utiliza um coldre que quando você se movimenta, você corre ou anda mais rápido, a arma balança junto. Não, o coldre tem que estar travado na cintura e não abaixo, balançando, muito menos preso na perna, movimentando junto com a perna. Uma outra questão, se a nossa polícia dominasse a técnica israelense de saque de combate, obviamente, tá? Só um detalhe, muitos questionam a técnica israelense de combate com pistola, por quê? Eu não vou dar explicação técnica aqui, que eu vou prolongar muito, mas só fazendo um pequeno briefing aqui. A pistola, ela tem que estar com um cartucho na câmara, uma bala, vamos falar assim o nome, né, bem que o paisano fala, né, que o leigo fala, na câmara da arma, para quando você apertar o gatilho, o projétil sair, né, que a bala é o conjunto completo, o projétil é o que é lançado no espaço que atinge o alvo. Então, no método israelense, apesar que está tendo algumas mudanças, né, eles não trabalham com cartucho direto na câmara. Então, no momento do saque da arma, eles fazem o manejo de ferrolho, faz a ciclagem, que é puxar o ferrolho à retaguarda para poder fazer a ciclagem, colocar um cartucho na câmara para poder começar a partir de cada disparo que você dá, o projétil é lançado no espaço, ok? Eu, particularmente, uso toda a metodologia israelense, porém com cartucho na câmara. Eu não me sinto confortável nem seguro de perder, por mais rápido que eu faça o manejo de ferrolho, eu não me sinto confortável e seguro em operar com cartucho fora da câmara, tá? Então, voltando à tua pergunta, se a nossa polícia, tá, fosse doutrinado com metodologia israelense de saque, de combate com arma curta, principalmente policiais na folga, não teriam morrido tantos. Primeiramente, que o posicionamento de arma, eu sou contra você trabalhar com arma velada. A arma velada é a arma escondida aqui na frente do corpo, tá? Por vários motivos. Se a pessoa está vindo para cima de você, você vai sacar, ele consegue segurar a tua mão. A arma acoplada na lateral do corpo, levemente, a alguns graus, a retaguarda aqui do corpo, o cabo da arma encaixa numa parte do seu corpo aqui, você consegue velar ela, esconder. Um cara de 1,90 m, se vier pra cima de você, você consegue segurar ele, inclinar teu corpo numa luta corporal breve, ele pode te acertar alguns socos, alguma coisa, mas você consegue, nessa posição de sacar a tua arma. Então, se fosse feito dessa forma, se a doutrina aqui de combate com arma curta fosse a israelense aqui no Brasil, vou falar agora, eu tenho certeza que vidas policiais seriam poupadas. E muitos bandidos, numa troca de tiro, teriam levado a pior. Acredito de verdade. Mas, por acharem que é algo muito agressivo, o pessoal fica com aquela história não vou citar o nome aqui, de uma técnica que é ensinada ainda na Polícia de São Paulo, um método ainda que está mais do que ultrapassado. Quem é policial militar sabe o que eu estou falando e deve estar dando até um sorriso e balançando a cabeça, como quem diz. Realmente, ainda é ensinado isso na academia de polícia aqui, esse método de combate com arma curta. Se fosse ensinado desde a academia, uma metodologia mais efetiva,
certamente muitos policiais estariam vivos para contar a história. E você, voltando no Mossad, né, que você estava falando, né? Israel usa hoje ainda muito o serviço dele de espionagem? Com certeza. Aqui, como é secreto, a gente não sabe onde eles estão atuando, né? Uhum. Aí depois vem a Pode história, ter um né? aqui no meio da gente, Depois, né? depois de alguns Lucas anos. pode ser aí, né, Lucas? É, O espião. quem sabe, né? Quem sabe? Olha lá. Vamos ser Tô vendo presos. que ele tá incomodado o tempo inteiro aí, de repente a gente tá falando dele aí, né? Uhum. Mas a gente brinca, mas é verdade. Quantos filmes a gente assiste sobre o Mossad? A Netflix tem um monte de filme aí, quem sabe, pra se Tem até recomendar. uma série muito boa na Netflix. Quem quiser entender um pouco mais do serviço, assiste O Espião. É uma série muito bem feita, muito bem costuradinha. Ou falta, né? Quem Ou quiser, falta. operacionalmente, quem quiser entender um pouco de como funciona a questão da inteligência de Israel e o combate operacional também, Falda é uma série muito bacana também. Também tem o Anjo do Mossad. Esse você não chegou a assistir, né? A gente até comentou um dia. Não. É o Anjo do Mossad, se eu não me engano, que também trabalhou infiltrado. É muito interessante. Levou a pior no final, mas conseguiu salvar um monte de gente também, né? Então, te perguntar, uma dúvida sempre que as pessoas têm, que me perguntam, mas eu quero que você fale para todo mundo. As pessoas sempre assim, todo mundo que nasce em Israel é judeu? Então, você sabe que essa é que assim, o povo que vive na Terra Prometida é judeu, né? É isso. Qual é o conceito disso, você sabe? Não? Também não. Eu, sinceramente, assim, eu tô ouvindo até uma explicação bacana do Rodrigo Silva sobre isso aí, eu acabei não assimilando, sabe? Todo mundo porque era a região da Judéia, né? Por isso que eles receberam o nome de judeus, tudo mais. Mas, independente disso, é um povo que eu admiro. Porque nem todo mundo que nasce lá é judeu, né? Depende da sua origem. Você é cristão ou você é muçulmano, né? É. Então nem todo mundo é judeu. Interessante que Israel é o país mais democrático do mundo, né? No Muro das Lamentações, ali você vê a pura democracia. É o cristão orando junto com O muçulmano, o o judeu, muçulmano, com o católico. com cada um na sua fé. É impressionante. É uma democracia, é um dos países mais seguros do mundo. Nossa, mas a gente vê que... Primeiro que os mísseis não caem lá. Não chega a cair porque o Dome... O sistema antimíssil. O Iron Dome, né? O sistema antimíssil israelense é fantástico. Parece que somente 5% dos mísseis consegue atingir. E detalhe, e não é nem um míssil, é estilhaço de míssil que foi atingido pelo Iron Dome, pelo escudo, né? Pelo sistema de antimíssil, que acaba caindo algum pedaço de míssil e machuca alguém, às vezes, ou mata, né? Mas não existe ladrão. É uma coisa tão desonrosa para ele subtrair algo de alguém, né? Que é interessante. E você pega pessoas que vivem ali, eles têm um negócio de muito um cuidar do outro, um cuidar da vida do outro. Sabe, um cuida demais da vida do outro, mas por quê? Para você não escorregar, você não sair do caminho. Todo mundo vigia todo mundo ali. Tem até uma história interessante, eu acompanho muito Israel com a Aline contando que o pai dela estava no mercado em Israel, e aí ele estava comprando pão e pondo no carrinho. E aí uma senhora ficou olhando para ele, e de repente a senhora foi até o carrinho dele, tirou o pão que ele pegou, catou um outro pão da prateleira, colocou no carrinho, olhou para ele e falou: "Este pão está mais fresco do que o outro." Ela se sentiu na obrigação, tipo assim, olha, como eu entendo de pão e sei o que tá bom, eu não vou deixar ele levar um pão ruim para casa. Entende? Então, até assim, se percebe que você é casado, você olhou diferente para outra mulher, eles têm esse negócio de um cuidar do outro, para não cometer deslize, não cometer falta, sabe? Isso é bacana. Não é uma forma de cuidar da tua vida, mas é cuidar de você. Né? E é um país hoje que a maior parte dos prêmios Nobel do mundo saiu de Israel, de grandes pesquisas, de grande tecnologia, né? Israel é um país que não tem água doce. Sim. Né? Água, né? Que ele sai só do processo lá de salinização, né? E a irrigação é feita através de fios capilares. A espessura de fios capilares que vai debaixo da terra direto na raiz das plantações, que vai irrigando constantemente, ou seja, consegue não gastar muita água, ao passo que está irrigando constantemente, né? Que a raiz, estando irrigada, a vegetação fica sadia, né? Fica saudável. Sim.
E falando da Mossad, eu gosto muito do serviço secreto. Você sabe muito disso, espionagem. Em Israel a gente tem o Mossad. Você pode citar os outros serviços secretos de todo mundo para as pessoas terem uma noção dos Estados Unidos? Qual o serviço secreto da Rússia? Do mundo inteiro é complicado. De alguns Eu não vou, países. assim, o que eu posso citar a gente sabe da CIA, que é Estados Unidos, o Mossad, Israel, a extinta KGB Da na Rússia. Rússia. Agora, vamos falar que é síndrome do vira-lata, mas eu vou ter que falar. Creio que o único país do mundo que o pessoal do serviço de inteligência, né, que seria um serviço secreto, é concursado é no Brasil. Absurdo, cara. É igual... A BIM. É igual você pegar e colocar farda no pessoal do serviço secreto com a tarjeta com o nome, né? É um absurdo, é recrutado. Serviço secreto, serviço de inteligência tem que ser recrutado, não é através de concurso que você vai conseguir pegar pessoas capacitadas. Tem que recrutar, porque às vezes tem que ser o cara com perfil numa área de informática, o cara que veio oriundo de Força Armada, um cara que ele é simplesmente um administrador, um nerd, sabe? Que é bom com computação, que é como é feito no mundo inteiro, né? Agora aqui o nosso serviço de inteligência é concursado. Eu li um livro de uma brasileira que ela foi da CIA, né? Então ela contou como que ela foi recrutada, né? Que ela estava em supermercado, tudo, e ela ficou 10 anos trabalhando para a CIA. Ela falou que até que um tempo ela cansou, e aí tem todo um processo, né? Para você se desligar. E ninguém na família dela sabia. Ninguém poderia saber. Não pode vazar. Nem ninguém sobre os filhos, ela falou. É um tipo de trabalho que traz sequelas. Traz sequelas. A vida pessoal da pessoa vai para água abaixo. Não é fácil, não. A pessoa tem que ter uma frieza, tem que ter... Não pode ter família, né? Como é que você vai ser casado, ter filhos, tudo? E tá numa vida dessa daí, com dupla identidade, trabalhando infiltrado, sabe? Então, e fora que dependendo do que você fizer, que você é apagado, né? Sim. Né? Como você teve um último caso lá na Inglaterra, o senhor e a filha dela, né? Ele era um russo, a Inglaterra deu asilo, e ele tava numa praça com uma filha e passou alguém lá, jogou um pauzinho, ele morreu. Sim. E a filha tá escondida hoje pelo serviço secreto britânico, entendeu? Sim. Muitas histórias que giram, né, em torno dessa questão de serviço de inteligência e tudo. Mas voltando ao tema da entrevista, né? Eu só tenho a agradecer. Eu devo boa parte do meu desenvolvimento profissional, sabe? Até pessoal, com o que eu aprendi com israelenses. O que eu aprendi. E aquilo que eu falei no início, né? No começo eu me rebelava, até eu não entendia, né? Eu falava, pô, mas esses caras são chato demais, criterioso demais. Mas, por quê? Porque eles têm história. São sobreviventes. Sempre tiveram que se superar, se levantar, reconstruir. Nunca foi fácil a vida deles e nunca vai ser. Isso aí não tem como a gente não acreditar na predição bíblica de tudo isso daí. De tudo que gira em torno do povo de Israel. Onde vai ser o Armagedon, onde será o juízo final. Tudo gira em torno de Israel. Inclusive, eu não lembro a passagem bíblica, né? Aquele que amaldiçoar Israel, né? Deus diz que também será amaldiçoado por ele, né? Poxa, então, algum motivo tem, né? Aquele povo ser o povo da promessa. Na verdade, o povo da promessa é todos nós, né? A partir do momento da vinda de Jesus, tudo mais. É isso que nós cristãos cremos, né? Todos nós somos o povo da promessa hoje, mas a terra de Israel é o palco. É ali que é o solo sagrado, que é onde tudo vai acontecer e onde tudo vai acontecer no final, né? Quando a luz prevalecer diante das trevas. Marcelo, acho que você poderia encerrar esse bloco, né? De tudo que a gente falou, você poderia fazer uma finalização da sua fala, de tudo isso, desse tema? A essência de tudo que eu falei, né? A capacidade de resiliência do povo de Israel. Por que ele se mantém próspero, apesar de tudo? Porque eles não se mantêm em posição de vítima. Eles são vítimas enquanto estão naquela condição de vítima. Ao momento que passou tudo, eles não ficam mais em posição de vítima. Tá?
E, inquestionavelmente, o israelense, o judeu é o povo que mais sofreu e ainda sofre perseguição e massacre no mundo. Isso é inquestionável. A história conta, né? Então, que a gente possa seguir o exemplo desse povo. Pô, o pessoal fala, não tem judeu pobre? Né? Você não vê judeu tapado. Judeu burro, eles são muito inteligentes, cultos. Sabe? É muito bacana isso daí neles. E eles tinham tudo para se colocar numa condição de somos pobres, almas viventes nesse mundo por conta de tudo que a gente passou. Como muitos, assim, aproveitando agora aqui, não tem como eu não me revoltar da forma que algumas ONGs tratam essas questões raciais, por exemplo, aqui no Brasil. Sabe? Me desculpe, mas eu tenho que aproveitar esse gancho e falar. A maioria das ONGs não estão fortalecendo a etnia preta, não estão fortalecendo indígenas, muito pelo contrário, estão querendo mantê-los em condição de vítima, instituindo a política de coitadismo neles. Não é assim que uma sociedade, não é assim que o ser humano desenvolve, não é assim que ele cresce. Reparação histórica. Então, teu bisavô roubou as terras do meu bisavô lá atrás. Minha família era rica, tu era pobre, mas eles fizeram uma falcatrua, forjaram o documento, etc. Bom, hoje tua família é milionária e a minha é pobre. Você tem que reparar isso comigo hoje? Que culpa você tem com isso? Sabe, o que tem que fazer é tocar o barco, levantar a cabeça, levanta a sacode a poeira, né, e dá a volta por cima. Isso a gente tem muito que aprender com eles. Não se vitimizar. Quem se vitimiza não prospera. Tá bom. Obrigada, viu? Eu te agradeço, Delange. Obrigada, Marcelo. É isso aí. Finalizando esse primeiro podcast, que agora nossos podcasts serão de 30 minutos. Se inscreva no nosso canal, compartilhe essa entrevista. E no próximo podcast você vai assistir a continuação dessa entrevista.